Boa noite a todos. Estamos iniciando o mês de outubro, que é o mês de celebração de aniversário do Meimei Coquitlam Society. A nossa casa está fazendo 5 anos aqui na cidade de Coquitlam, que é a cidade vizinha a Vancouver, no Canadá. E é uma alegria muito grande para nós podermos chegar a esse momento, a essa data. E justamente por isso, por ser um mês de celebração, nós buscamos convidar palestrantes que tivessem algum vínculo, principalmente com o nosso coração. O Luciano Klein é um deles, ele já esteve aqui conosco, participando virtualmente. A palestra foi muito expressiva, tocou a todos nós, e com muito carinho ele aceitou participar desse mês de aniversário e fazer a abertura. Então, hoje nós vamos ter uma palestra, debate com o Luciano. Ele vai fazer uma exposição inicial e, em seguida, nós abriremos as perguntas, que podem ser feitas pelos companheiros aqui presencialmente e os companheiros também virtualmente. Podem colocar as perguntas no chat ou levantar a mãozinha virtual, abrir suas câmeras, microfones, o mesmo para aqueles que estão participando aqui conosco. Então, o Luciano, ele é professor e pesquisador de história, da história do Brasil, da história militar e da história do espiritismo. No movimento espírita, ele atua na Federação Espírita do Estado do Ceará e no Centro Espírita João o Evangelista, em Fortaleza. Autor de diversos livros, nós destacamos Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Esse trabalho é fruto de quase 3 décadas de pesquisas e mostra o multifacetado ser humano que foi Bezerra de Menezes, com sua singular beleza espiritual, que pregava o que vivia e vivia plenamente o que pregava. Klein, com todo o seu embasamento, vai hoje nos oferecer suas reflexões sobre o tema A Luz do Espiritismo. E ao final da exposição, como já falamos anteriormente, teremos um tempo para perguntas. Hoje, não falamos a data, falamos do nosso mês, mas é dia 1º de outubro de 2024, e teremos as 5 terças-feiras de celebração, de palestras, expositores muito caros aos nossos corações. Obrigada, Klein, por estar conosco, celebrar juntos. A nossa companheira, amiga Carolina, vai fazer a leitura inicial. E em seguida, hoje, nós vamos ter o companheiro Paulo fazendo a nossa oração cantada, que é a música de Meimei, cantada por Célia, a letra de João Cabete. Nós vamos também passar a letra para quem quiser acompanhar. Também é uma música muito especial para nós, que nos acompanha desde do início de toda a história. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Hoje eu vou fazer, então, a leitura de uma mensagem de Meimei. É a psicografia de Chico Xavier e está no livro Aulas da Vida. Algum serviço. Não afirmes que a vida na Terra se constitui unicamente de provas e sofrimentos. A escola expõe o desafio das lições, mas é sempre lembrada por celeiro de alegrias inesquecíveis. Observa e descobrirás a bondade eterna selando a vida em toda parte. Existem montanhas ásperas, no entanto, em seguida cada uma habitualmente se estende a planície por imenso tapete de relva. O espinheiral esconde farpas, mas oferece rosas. O pântano é uma chaga no solo, porém a fonte é uma bênção. A argila pode ser considerada na condição de barro obscuro, entretanto, quando devidamente trabalhada, faz o tesouro da porcelana. Desafetos costumam surgir, contudo, cada coração verdadeiramente amigo vale muito mais que a multidão dos adversários. Cada lágrima que se verte ou que se
está cercada por milhões de sorrisos, se vê cercada por milhões de sorrisos. Por vezes, repontam gritos de desespero entre as criaturas. No entanto, ninguém conseguirá contar as preces de paz e amor que se elevam cada dia da terra para os céus. Em determinadas ocasiões, crises e conflitos explodem no caminho, porém as horas de tranquilidade, esperança, regozijo e beleza são inumeráveis no curso de cada existência. Quando a tribulação te bata à porta, responda com a paz que possas articular. Deus criou todas as instalações e vantagens, suportes e benefícios que sustentam a vida e garantem o equilíbrio do mundo, mas há sempre em nosso próprio favor algum serviço que nos compete fazer. Com muita gratidão no coração por todos esses anos, todos os presentes, todos que colaboram e colaboraram conosco, a espiritualidade benfeitora, a nossa querida Meimei, a equipe. Eu passo então a palavra ao Paulo, que fará a nossa oração, canção de Meimei. Muito obrigada. Eu vou, peraí. Vou share aqui, ó. Pode? Meimei, singeleza em flor, fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for a paz do Criador a todo mundo aflito. Lume da infância desvalida, alívio da alma ferida, voejando pela escuridão, abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Meimei, singeleza em flor, fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for a paz do Criador a todo mundo aflito. Lume da infância desvalida, alívio da alma ferida, voejando pela escuridão, abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração, a cada coração, a cada coração, a cada coração. Meimei, singeleza em flor. Que lindo, muito obrigada, Paulo.
Klein, a palavra é sua. Obrigada. Nosso cordial boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter nesse clima de harmonia, de paz e de serenidade. Gostaríamos inicialmente de sensibilizados, externarmos a nossa gratidão pelo gentil e honroso convite que essa acolhedora instituição que completa o seu primeiro lustro, seus primeiros 5 anos de atividades ininterruptas no Canadá, nos fez para que pudéssemos, mesmo que brevemente, participar dessa celebração tão especial, em que, mesmo à distância, momentaneamente aqui na terra berço de Bezerra de Menezes, no Nordeste brasileiro, nesse nosso torrão secularmente martirizado pelas secas inclementes, que é o Ceará, nós podemos, de alguma forma, com essa interação, sentirmos os benefícios sinceros que um encontro dessa natureza propicia a todos nós. Ademais, no dia de hoje, o dia do desenlace dessa alma que é, a nosso ver, uma das mais ternas, uma das mais afetuosas que nós encontramos na seara espírita. Foi exatamente no dia de hoje, porque Meimei tanto reencarnou, no dia 22 de outubro de 1922, quanto desencarnou no mês de outubro. E é um mês, portanto, sobretudo para quem é historiador, ficamos sempre muito atentos a esses detalhes, muito significativo a todos nós. Sobretudo porque também, neste mês, nós temos, no dia 3 de outubro, o desenlace daquele ser que, em nossa opinião, e falamos mais até como historiador do que como espírita, foi o maior símile, o maior imitador da vida de Jesus. Eu me refiro ao pobrezinho de Assis, a figura excelsa de Francesco Bernardone, o São Francisco para os nossos irmãos da Igreja Católica, nascido no dia 26 de setembro de 1182 e retornou ao mundo espiritual exitoso, vitorioso, na missão estupenda que empreendeu no espaço de 44 anos, exatamente no dia 3 de outubro de 1226, embora a Igreja celebre o seu dia no dia seguinte, o dia 4 de outubro. E também, obviamente, aí a razão do tema proposto para a nossa reflexão, desde a segunda gestão do Dr. Bezerra de Menezes, à frente da Federação Espírita Brasileira, instituição organizada com o intuito de conduzir os destinos do movimento espírita no Brasil e auxiliar também o desenvolvimento do espiritismo em outras localidades. O Dr. Bezerra de Menezes, quando assumiu pela segunda e definitiva vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, no dia 3 de agosto de 1895, ali permanecendo até o dia 11 de abril de 1900, visto que ele desencarnaria exatamente nesse dia, aos 68 anos. O Dr. Bezerra de Menezes, com o intuito de melhormente estruturar a federação, ele resolveu também pontuar, destacar para as celebrações 4 datas especiais ao longo do ano. A primeira delas, em 31 de março, alusiva à desencarnação de Allan Kardec, que aconteceu nesse dia do ano de 1869. A segunda também no primeiro semestre, embora o calendário diferente, porque é o calendário móvel, a celebração da Paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa. Aliás, seria numa quinta-feira, véspera de uma sexta-feira da Paixão, que o Dr. Bezerra de Menezes, veja que data interessante, ele optou por escolher, ou com a ajuda da espiritualidade, para retornar ao mundo maior. O Dr. Bezerra, portanto, sugeriu que relembrássemos, e essas 2 datas faziam parte do calendário da Federação Espírita Brasileira, até o início do século passado. E, no segundo semestre, o 3 de outubro, data alusiva ao nascimento do professor Hipólito Léon Denis Arrivai, em Lyon,
na França, em 1804, e mais para o final do ano, o 25 de dezembro, consagrada à celebração, embora saibamos que é uma data que não corresponde à realidade dos fatos, porque Jesus não nasceu precisamente nesse dia, nem nasceu no chamado marco, o ano 1, que cronologicamente nós nos situamos em termos de tempo para termos aí o dia do seu natalício. Mas é questão de menor importância para nós, sabemos, porque o mais importante é termos a ciência de que ele, um desprendimento total, e por amor a nós outros, veio ter conosco, convivendo na dimensão física, nos deixando a ilustrar uma mensagem do amor. Então, essas 4 datas, ou efemérides, eram destacadas, e ainda hoje, nas instituições espíritas, pelo Brasil afora e em todo o mundo, nós temos o ensejo de celebrar, no dia 3 de outubro, como uma magna data, a data de nascimento de Allan Kardec. O mais interessante é que aí, no caso de vocês, coincide com o 1º de outubro, que é o dia do desenlace dessa alma que, como dizíamos nos bastidores, é uma alma gentil, afetuosa e que tivemos a oportunidade de conhecer ainda entre nós, o seu consorte, o seu companheiro, Arnaldo Rocha, uma criatura extraordinária que se dedicou com afinco à divulgação e à vivência do Espiritismo e, sobretudo, pela relação de extrema fraternidade que teve com o médium Chico Xavier até o termo da sua jornada. Mas, em relação propriamente ao tema proposto, nós o pensamos de uma obra lançada no início da década de 1970, da autoria do espírito de Manuel Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, assim como Bezerra de Menezes, eram nossos ilustres conterrâneos, nasceram aqui no nosso Ceará. Viana, aliás, e por isso fizemos questão de relembrar o seu trabalho, à guisa de introdução da nossa reflexão, foi considerado a glória da oratória espírita no Brasil até a primeira metade do século passado, quando, a partir de 1947, efetivamente, irá se destacar nesse mistério a figura notável de Divaldo Pereira Franco, que ainda hoje, mercê da misericórdia infinita de Deus, com 98 aninhos a completar no próximo ano, permanece entre nós. E a despeito das dificuldades, em razão do tempo que afeta, evidentemente, o seu corpo físico, ele não se quedou e persevera na divulgação, sobretudo nos dias atuais, de uma mensagem que nos faz ver a vida através da perspectiva da esperança e do amor. Então, Viana de Carvalho, antes, era o Divaldo, na virada do século XIX para o XX e início do século seguinte. Desencarnou prematuramente, com apenas 51 anos, no dia 13 de outubro de 1926, coincidentemente, em Salvador, na Bahia, um ano antes de Divaldo nascer. E o mais interessante, porque essa história é narrada por Divaldo, Viana de Carvalho, cuja biografia nós tivemos a alegria de compor há alguns anos, é, assim como outros tantos vultos da história do Espiritismo, lamentavelmente, figuras esquecidas de muitos de nós, de mim não, evidentemente. É sempre importante ressaltar o trabalho ciclópeo desses companheiros, que numa época muito mais difícil do que a nossa, sobretudo em nosso país, que tinha no século XIX uma religião oficial e que mesmo assim no século seguinte se postava de forma um tanto preconceituosa ante as novas ideias que surgiam. O Espiritismo trazia uma proposta diferenciada. Muitos desses companheiros enfrentaram verdadeiros holocaustos morais em nosso país para que a mensagem espírita triunfasse e lograsse alcançar os nossos corações. Entre estes, Viana de Carvalho. Neste ano, e por isso a menção a Viana, permitam-me, colocando aí ao lado de Meimei, nesse trabalho missionário de divulgação da Boa Nova Espírita, Viana, no próximo dia 10 de dezembro de 2024, estará certamente conosco. Nós aqui do Ceará e pelo Brasil afora temos escrito alguns artigos a respeito dele,
completando 150 anos do seu nascimento. Ele nasceu, portanto, dia 10 de dezembro de 1874 e regressou ao mundo espiritual em 13 de outubro de 1926. E o mais interessante, e aí voltamos à razão do título, só para fazermos esse feche introdutório, é o fato de que o próprio Divaldo Franco, com uma mediunidade ímpar, inclusive a partir dos estudos que fizemos da obra de Viana de Carvalho, porque como biógrafo de Viana, pesquisador há 30 anos, assim como Bezerra de Menezes, também nós nos dedicamos esse tempo considerável a garimpar informações a respeito do Dr. Bezerra e dele também. Se nós tivéssemos qualquer dúvida em 39 anos de espiritismo, começamos muito jovens, a Karen sabe disso, era de mocidade espírita, Joana de Anjos, só que a Karen é bem mais nova do que eu, mas o fato é que essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas a partir de uma pesquisa que fizemos. Em textos de Viana de Carvalho, que encontramos, porque como foi um grande orador do passado, Viana de Carvalho, ele difundia o espiritismo e naquela época, embora já houvesse a possibilidade de se fazer gravações, mas não era tão fácil assim, em razão do tamanho das engrenagens, dos aparelhos de gravação, para os locais onde ele fazia as suas fenomenais conferências. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo registram que ele tinha um verbo eloquente, arrebatador, um magnetismo incomum que prendia verdadeiramente a atenção de todos. E a semelhança de um Paulo de Tarso do passado, em nossos dias, pelo Espiritismo, ele conseguia, através do seu verbo flamívomo, expressão que Divaldo Franco utilizará para a ele se referir, prender a atenção, concretizando através desse verbo os mais delicados e sutis matizes do pensamento. Então vejamos que Viana de Carvalho, ele representou para nós essa figura paradigmática em termos de oratória. E mais tarde, num trabalho com uma simbiose perfeita com o Divaldo Franco, que irá registrar, ele vai ter a oportunidade de ser, entre os espíritos, aquele que mais inspira Divaldo nas suas fenomênicas conferências. Muitos acham estranho as conferências à moda do Divaldo, quem ouviu Raul Teixeira na sua fase mais vigorosa, mas essa oratória, à moda grega antiga, porque a oratória é uma arte, a arte do bem dizer, a arte de convencer, a arte de persuadir através da palavra falada, mas que só convence verdadeiramente e efetivamente se essa palavra for vivida pelo magnetismo que exala do expositor. E Viana era assim. Então, os dois conseguem levar adiante, num projeto de mais de um século, partindo do pressuposto que ambos continuam trabalhando juntos, e Divaldo pontua nesse sentido, levam adiante essa mensagem da boa nova que o Espiritismo tem a apresentar a todos nós, sobretudo nos dias atuais. Então, Viana foi considerado a glória da oratória espírita, assim como Divaldo também o será mais tarde. E, no início da década de 1970, daí a razão do título que optamos para essa nossa ligeira reflexão, ele publicou, através do Divaldo, aquele que viria a ser o seu primeiro livro pelo médium baiano. 2 tribunos, um cearense e o outro de Feira de Santana. E o título da obra era exatamente A Luz do Espiritismo. Ali, com seu estilo inconfundível, com a oratória muito característica, porque, voltando ao que dizíamos anteriormente, por razões óbvias, essas conferências não foram gravadas, mas muitas delas, ao tempo de Viana de Carvalho, foram taquigrafadas. Prática muito comum naquele período. E o curioso é que muitas dessas conferências, nós tivemos o ensejo de, como pesquisador, historiador, colher, garimpar em muitos jornais de época, do Ceará e outros estados da federação. E por isso que dizíamos, quando nós fizemos há algum tempo um trabalho criterioso, um trabalho científico, que embora a história seja uma ciência humana, o historiador é um cientista, e nós fizemos um trabalho comparativo entre o texto de Viana encarnado
e o texto de Viana desencarnado através da mediunidade de Divaldo Franco. E por isso que dizíamos, se tivéssemos alguma dúvida em relação à imortalidade da alma, à continuidade da vida para além desta vida, essas dúvidas teriam sido dirimidas a partir do que nós encontramos. É algo verdadeiramente impressionante. Divaldo não tinha como saber dos textos das conferências que Viana de Carvalho fez, por exemplo, aqui em Fortaleza, em 1910, em 1911, essas conferências eram publicadas nos periódicos. Naquela época não havia as possibilidades, quando publicamos o nosso primeiro trabalho a respeito de Viana de Carvalho, e ainda mais na década de 1970, quando veio a lume a referida obra, À Luz do Espiritismo, Divaldo não tinha como saber os cacoetes de linguagem que você começa a perceber, as interjeições, as pontuações, as expressões quase que sequência semelhante a que ele registrava quando encarnado e também pela psicografia de Divaldo na referida obra. Por exemplo, há um momento específico dos estudos que fizemos que, quando Viana cita 3 pensadores da área da ciência para caracterizar o século XIX, que foi o século do advento do Espiritismo, um século um tanto paradoxal, porque, embora o homem viesse na esteira das mudanças notáveis daquele contexto, que assinalava conquistas admiráveis no campo da ciência, da tecnologia, as mudanças socioculturais e até comportamentais, mudanças que, a bem da verdade, iam na esteira de outras do século precedente, o século das luzes, o século XVIII, 700, o século do movimento iluminista, da ilustração, da valorização da razão, mas foi um século também de algumas ambiguidades, de alguns paradoxos, sobretudo porque nós vamos encontrar uma série de doutrinas de um teor profundamente negativista, ceticista, agnosticista, ateísta e materialista. É interessante porque, quando surge o Espiritismo, Allan Kardec terá como grande, aspas, inimigo, curiosamente, não o ateísmo, porque o ateu é aquele que crê que não crê, mas o materialismo, que seria, claro, aspiando a palavra, em tese, inimigo de todas as concepções espiritualistas. Então, o Viana faz uma análise e cita 3 pensadores, Calvert, Bittner e Moleschott. Ele encarnado nessa conferência. Quando desencarnado, Divaldo não tinha como saber disso, repete na sequência os mesmos pensadores. Viana usava uma expressão, quando encarnado, que nós identificamos, e a expressão era penetrais do infinito. Claro que entendamos a oratória clássica, que é aquela oratória mais retumbante, que é uma arte, como dissemos, a arte do bem dizer, e no passado teve uma importância muito grande, houve grandes excepcionais oradores, na velha Grécia, o Hélade, Demóstenes, nós vamos ter na Roma Antiga Cícero, nós vamos ter na Idade Média a figura admirável do taumaturgo de Pádua, Fernão de Bulhões, companheiro de Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, como era mais conhecido. Aqui no Brasil, o frade Francisco de Monte Alverne, enfim, nós vamos ter grandes oradores, na própria política também, na ciência de uma forma geral, que conseguiam arrebatar a atenção das pessoas a partir da eloquência com que conseguiam divulgar as suas ideias. Nós vamos encontrar uma palavra do Viana que é penetrais do infinito, usada quando ele estava encarnado, e Divaldo também, em seu texto, ele solta essa mesma expressão. O verbo flamívomo, que falamos há pouco, nós elencamos várias palavras, várias expressões, para mostrar nesse estudo científico, de certa maneira, que nós fizemos, que é impressionante a mediunidade de Divaldo, que foi indiscutivelmente, à semelhança de Viana, o maior nome da oratória, e que, diferentemente de Viana, que percorreu os mais longínquos rincões do nosso Brasil, o Divaldo teve, além de visitar praticamente todos os estados da nossa federação, em vários momentos, de visitar outros países, e coube a ele, numa ação sob certos aspectos semelhante à do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que se dispôs a levar a mensagem da Boa Nova ao mundo então conhecido. Divaldo foi o grande responsável, em grande parte, por levar o Espiritismo, já que estamos falando com vocês, na América do Norte,
por exemplo, a América do Norte, a Europa e a outras regiões do planeta. Portanto, Viana de Carvalho nos traz essa mensagem. Mas, dito isto, o foco principal é em relação à doutrina que optamos por estudar, que optamos por conhecer, e que neste momento é o móvel das nossas atenções. Como dissemos, o Espiritismo ele surge num contexto grave, embora de conquistas da história da humanidade. Foi o resultado da ação da espiritualidade de maneira contundente, porque em razão dessas dúvidas e incertezas em relação ao porvir, à continuidade da vida, além desta vida, que a própria espiritualidade, valendo-nos aqui da expressão de Arthur Conan Doyle, o célebre pai de Sherlock Holmes, e que também se tornou espírita, espiritualista, ele é autor de uma obra, History of Spiritualism, que no Brasil foi traduzida a princípio com o título de História do Espiritismo. Uma tradução, aliás, feita pelo cearense Júlio Abreu Filho, mas uma tradução incorreta, porque a palavra é História do Espiritualismo. Presentemente, a Federação Espírita Brasileira vem lançando essa obra e agora com o título, como de fato Conan Doyle o repassou para nós, a História do Espiritualismo. Até porque ele fala muito pouco de Allan Kardec, mas o seu trabalho se torna grandemente importante do ponto de vista histórico, porque ele faz toda uma análise de fatos, de acontecimentos que antecedem ao próprio Espiritismo, aquela fase pré-espirítica, evocando a lembrança da ação missionária de Emmanuel Swedenborg, de Andrew Jackson Davis, e pontua, embora fale de Allan Kardec muito brevemente, mas pontua também o fenômeno insólito das mesas dançantes, voantes, girantes, que, de certa maneira, despertou nesse momento grave de incredulidade a atenção daqueles que passaram a duvidar da imortalidade da alma e da existência do próprio Deus. Nós sabemos que foi a partir desses fenômenos, dessa febre que se tornou as mesas girantes em todo o mundo, na América do Norte, na América Central, no Brasil, nós tivemos uma pesquisa realizada, que aqui no Brasil aconteceram esses fenômenos no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, e aqui em Fortaleza, no Ceará, em 1853, 1854, aliás, antes mesmo de Allan Kardec encetar uma pesquisa para tentar compreender o que provocava esses fenômenos. Então, foi a partir da investigação desses fenômenos, Kardec, um homem que mais tarde seria chamado de um bom senso encarnado, foi ninguém menos que Camille Flammarion, grande nome da astronomia, do 800, ou seja, do século XIX, e também do século XX, já que ele desencarnaria mais à frente no tempo. Allan Kardec tinha esse bom senso que caracteriza a ação das almas que são sábias. Porque diante de um fenômeno que, a priori, ele desconhecia, quando ele ouve por primeira vez falar do fenômeno das mesas dançantes ou girantes, ele meneia a cabeça e diz, sinceramente, eu não posso crer que uma mesa que é forjada, fabricada a partir de matéria vegetal morta, sem sistema nervoso, sem cérebro, ela possa se movimentar e, como diziam, dar respostas inteligentes aos seus perquiridores, aos seus perguntadores, aos seus questionadores. Mas, aí é que vem a atitude do bom senso, que denota a sabedoria, eu não acredito até que o contrário me seja provado. A diferença, e fazemos questão de frisar bem, entre alguém que se precipita, e muitas vezes nós encontramos pessoas assim, que dizem, história de reencarnação, não aceito isso em hipótese alguma, não venha com essa conversa. É uma atitude que, de certa forma, demonstra ainda uma certa estreiteza de visão. Allan Kardec negou a princípio que o fenômeno fosse real, mas não fechou questão. Disse que pensaria daquele jeito até o momento em que ele tivesse a contraprova. E essa prova ele terá mais tarde, exatamente, quando a mesa, aspas, irá dizer para ele, através da ação da espiritualidade, que o fenômeno não era produzido pelas mesas, mas pelas almas dos homens que viveram na Terra, e que naquele contexto grave da história da humanidade, que conforme dissemos,
de dúvidas e incertezas em relação ao porvir, e na própria ideia enviesada que se passava a ter de Deus, em grande parte aí, perdão pela colocação, mas como historiador nós pontuamos, a ideia que, de certa maneira, nos apresentaram a respeito de Deus, que desde a Idade Média, por processos naturalmente compreensíveis do ponto de vista cultural, nós tendemos a antropomorfizar Deus, ou seja, como diz o Gênesis bíblico, na sua simbologia, na sua metáfora, e isso é correto, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, essencialmente. Todos nós carregamos em si o DNA divino. Nós temos a capacidade de sermos com Deus agentes de transformação do mundo no qual vivemos. Por isso, Jesus, que sempre nos estimulava ao reconhecimento das nossas potencialidades intrínsecas da alma, essa força que nós possuímos, ele dizia: vós sois deuses. Tudo quanto eu faço, podeis fazer e muito mais. Contudo, o contrário não é verdadeiro. Deus, repetimos, nos fez a sua imagem e semelhança, mas o homem procurou fazer de Deus a imagem e semelhança do homem. Podemos observar, e isso é perfeitamente compreensível pelos contextos recuados do passado, que se eu sou ciumento, eu imagino que Deus também o seja. Por isso é que muitas vezes, até no Antigo Testamento, das nossas Bíblias, Deus se nos apresenta como alguém que tem ciúmes, como alguém que tem um filho predileto, ou uma civilização de sua predileção. Nós vamos observar Deus que se ira, que se encoleriza, que se aborrece facilmente. Deus que fica de mal, como ficou, aliás, com o rei Saul, porque ordenou o rei Saul, conforme nós encontramos no livro de Samuel, de número 1, que ele invadisse a comunidade dos filisteus e não deixasse pedra sobre pedra, matasse homens, mulheres e crianças de peito, como eram chamados recém-nascidos. Dá para entender Deus assim? Não que Deus o fosse, mas por questões contextuais, era a forma como se pensava que Deus era. Então, nós fizemos de Deus a nossa imagem e semelhança. Claro que isso é compreensível pelo contexto, a época, a maneira como vivíamos, mas só para que nós possamos ter uma ideia. E Jesus, que com o Espiritismo entendemos ser a mais sublime das revelações, a segunda e mais estupenda, ele nos mostra Deus verdadeiramente como Deus é. O amor em plenitude. Deus é amor, conforme anota João em seu texto. Certamente compilando os ensinamentos de Jesus. E Jesus não só nos apresenta Deus assim, como demonstra. Sendo, conforme a expressão de Allan Kardec, na Gênesis, o médium de Deus. É o único que pode ter esse título. O médium de Deus, que é Jesus de Nazaré. A figura de referência às nossas vidas. O ser mais puro que Deus, mercê da sua misericórdia infinita, nos ofertou. Como dizem os Espíritos Reveladores, em resposta à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, para ser o nosso modelo e nosso guia. Então, todo esse trabalho de Allan Kardec, a partir da sua postura, da forma como ele encarou, valendo-se de uma metodologia investigativa própria para avaliar esses fenômenos, que não eram sujeitos, obviamente, que até hoje alguns questionam, como provar a imortalidade da alma, a experiências laboratoriais. A priori, hoje nós temos, aliás, muitas pessoas que fazem trabalhos experimentais já há muito tempo acerca da reencarnação, nos trabalhos de hipnose e regressão, desde o final do século XIX, Charcot já vinha trabalhando com a questão da hipnose, fazendo com que determinadas pessoas retrogradassem memorialmente a fase intrauterina e até já tivesse alguns ensaios de revelações alusivas a existências transatas, mas fenômenos que mais tarde, somente mais tarde, serão melhor compreendidos. Nós vamos ter o Dr. Ian Stevenson, figura notável também, neuropsiquiatra norte-americano, que vai escrever uma obra, 20 casos sugestivos de reencarnação, ainda na década de 1970.
o doutor médico indiano Barnaji, que também escreveu um trabalho alentado a respeito dessa temática, e também, mais recentemente, a figura de Brian Weiss, além também das experiências que aí são, portanto, repetimos, científicas, experimentais, das experiências de EQM, a chamada experiência de quase morte, que desde a década de 1970, o primeiro a investigar, hoje há muitos que trabalham essa temática, inclusive aqui no Brasil, o Dr. Alexander Moreira, com novos trabalhos nessa linha. Antes, nós já tivemos o Dr. Guimarães Andrade, outras pessoas notáveis que fazem pesquisas nessa área, mas nós tivemos o Dr. Raymond Booth, dos Estados Unidos, que nos falava a respeito dessas experiências de pessoas que foram e não foram, que voltaram dessas experiências de quase morte, e quase todas, sem exceção, com registros análogos, semelhantes, e o mais surpreendente é que, diante desse contato com a realidade mortalista do si, quando voltam, nunca mais foram as mesmas. Então, o Espiritismo vem nesse contexto. Allan Kardec se vale do seu bom senso, da sua postura humilde e de sabedoria, para investigar esses fenômenos e nos oportunizar a publicação, no dia 18 de abril de 1857, a obra que vai assinalar na Terra, oficialmente, o início do Espiritismo. E, ao mesmo tempo, conforme ele irá asseverar na obra que, neste ano, nós estamos celebrando os seus 160 anos de publicação, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai assinalar que, naquele momento, nós temos a oportunidade de testemunhar a concretização de uma promessa profética, conforme a anotação de João, em seu texto, no capítulo 14, quando entre nós, Jesus, nos instantes derradeiros da sua permanência na terra, sentindo a proximidade dos dramas do Gólgota, quando ele iria demonstrar o que o amor é capaz de fazer, porque, conforme anotou João, prova de amor maior não há do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos, sentindo o vacilo, a inquietação, o titubeio dos seus seguidores diante do seu retorno iminente aos páramos celestiais, para onde retornaria a fim de continuar administrando o orbe terrestre, ele faz a promessa do advento do Consolador. Se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie o Paráclito, o Santo Espírito, o Espírito de verdade, que vós, por enquanto, ainda não podeis compreender muito bem, e de fato nós não compreendemos muito bem, tanto que o crucificamos, e ele virá a seu tempo, no futuro, a fim de vos repetir tudo aquilo quanto vos tenho dito, e permanecerá convosco até a consumação dos séculos. O Espiritismo nos traz essencialmente a mensagem de Jesus. Rede viva. E ainda mais nessa obra, que neste ano nós temos a oportunidade de relembrar os 160 anos de sua publicação. Daí o trabalho admirável de Allan Kardec. Ele lança essa obra na Galeria de Orleans, em Paris. Só que é curioso, eu costumo sempre dizer nas nossas preleções, nós espíritas deveríamos celebrar também uma outra data igualmente importante acerca da divulgação do espiritismo para o mundo de uma forma mais consistente. Eu me refiro à data do 18 de março de 1860. Talvez quem nos ouve nesse momento deve estar indagando, mas que data é essa? Cronologicamente, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. No ano seguinte, além de fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vai se constituir naquela célula de difusão dos postulados espíritas, ele também funda o veículo pelo qual as ideias espíritas serão divulgadas, que é a Revista Espírita, publicada ininterruptamente até o seu desenlace em 1869. Em 1859, enquanto ele preparava a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que se esgotou em apenas 2 meses, quase 3, numa tiragem de 1.500 exemplares, o que nos faz entender que foi um sucesso retumbante a publicação de O Livro dos Espíritos.
porque não é qualquer tiragem de 1.500, por exemplo, que se esgota rapidamente. Tamanho interesse da população parisiense e de outras regiões, principalmente ali dos países de língua francofônica. E o fato é que nós ficamos sem o Livro dos Espíritos. Algum ou outro até chegou ao Brasil, trazido por imigrantes franceses, mas parou ali. Em 1859, ele publica, enquanto preparava a segunda edição, O que é o Espiritismo? Uma obra mais elucidativa, didática, para fazer com que as pessoas pudessem ir degustando um pouco do resultado das suas pesquisas até o lançamento da segunda e definitiva edição. Mas a data que eu me refiro, que nós deveríamos guardar, como guardamos o 18 de abril, é o 18 de março de 1860, porque aí nós vamos ter a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos, muito mais consistente do que a primeira edição, com mais da metade das perguntas e das respostas dos espíritos da primeira edição, que era no total de 501 perguntas com respostas. Allan Kardec, nesse interregno, ou seja, nesse intervalo de tempo entre uma e outra edição, veja que durou 3 anos. Vejam que Kardec sempre continuava trabalhando. Ele fez algumas modificações. Por exemplo, em 1859, ele trava contato com uma obra revolucionária, embora polêmica à época, que era Da Origem das Espécies, de Charles Robert Darwin, o nosso Darwin, como é que se pronuncia no nosso país, que evidentemente trouxe essa ideia do processo evolucional da criatura humana na perspectiva material, biológica, fisiológica, que se casou, de certo modo, interessantemente, com a ideia de Kardec, já que o Espiritismo nos fala da evolução do ânima, da alma, do psiquismo, do espírito, que se processa através das sucessivas existências, da reencarnação, que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Então, no dia 18 de abril de 1860, 18 de março de 1860, é lançada a segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, um total de 1.019 perguntas com respostas, ou 1.018, dependendo aí de uma das traduções, que há a expressão de uma resposta dividida em 2 partes. Mas o mais interessante, queridos, é que essa obra foi grandemente importante e Kardec, inclusive, fez correções, modificações, antes de publicar aquela que será a obra mais científica do Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Aqui um detalhe, perdão se enfadamos vocês com esses pormenores históricos, mas nem sempre nós temos a atenção necessária a respeito disso. E já que estamos falando de uma casa, numa instituição, que homenageia uma das almas mais evangelizadas do movimento espírita, que atua como espírito através da mediunidade limpa e clara de Chico Xavier, e que foi a responsável, mesmo ela não tendo tido, Meimei querida, a oportunidade de, quando encarnada, que a sua atuação vai ser mais do mundo espiritual, a dedicação à ternura, ao afeto, às crianças, com as suas histórias substanciosas, mas foi graças a ela, através de Chico Xavier, que o seu marido, Arnaldo Rocha, que era materialista, ele próprio disse, era agnóstico, se rende em definitiva ao amor de Jesus e se tornaria um baluarte na divulgação do Espiritismo até o término da sua jornada recentemente. Mas o que queremos dizer é que a criatura humana, nós estamos num processo evolutivo no qual viemos do Australopithecus, o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, aliás, antes o Homo sapiens sapiens, estamos evoluindo na direção do Homo affectus, é uma brincadeira, claro, mas do homem afetuoso, que é a proposta do Espiritismo a todos nós. E Kardec era afeto puro. As pessoas têm uma ideia muito equivocada de Allan Kardec. Embora a sisudez com que aparece muitas vezes nas suas fotografias, só lembrando, as fotografias do século XIX eram muito trabalhosas para serem confeccionadas. Primeiro, que normalmente, para se tirar as fotografias, no 800, as pessoas subiam o andar de cima de um estúdio fotográfico, havia uma clarabóia, uma vidraça, a pessoa tinha que ficar com o sol,
dirigido, porque não havia flash, e tinha que ficar numa posição, diferentemente das de hoje, que nós podemos bater fotografia com os mais variados trejeitos, nos mexendo, correndo, e você capta bem a imagem, mas naquela época você tinha que ficar estático. E muitas vezes o cansaço era tamanho, é só observar os estudos fotográficos da época. Nós temos uma fotografia do Dr. Bezerra com a segunda esposa. Quando você observa a fotografia da segunda esposa, ela já estava com a carinha assim, até um tanto cansada, era por conta da demora, porque o fotógrafo tinha que mirar bem a objetiva para pedindo à pessoa que não se mexesse, então você tinha uns encostos aqui de cabeça. E se você sorrisse, o sorriso ficava congelado, nem sempre como nas fotografias de hoje. Então não era costume na época se bater fotografias com você sorrindo, né? Raríssimas são as fotografias. Havia algumas, mas é por isso que Allan Kardec aparece sério. Eu também nunca encontrei com o biógrafo do Dr. Bezerra uma fotografia do Dr. Bezerra sorrindo, né? Então, era o contexto. Então, a Kardec, apesar daquele jeito que de repente impõe respeito, aparente sisudez, mas era ternura pura, tanto é que é dele o tema, o lema do Espiritismo: trabalho, solidariedade e tolerância. O mais impressionante é que, na contramão de alguns de nós, quando analisamos a fenomenologia espírita, nós temos uma obra eminentemente científica, lançada em 1861, que é o Livro dos Médiuns, mas Allan Kardec começa a perceber, a partir das viagens espíritas que ele faz, na França, nas cidades do interior da França, nos países vizinhos, como a Bélgica, por exemplo, ele percebe algumas mudanças que começam a acontecer no movimento espírita, desentendimentos. Então, as viagens, e até o livro Viagem Espírita, que é um livro eminentemente histórico, é um registro documental importante para aqueles que querem conhecer um pouco esse projeto de expansão do espiritismo ao mundo, inclusive chegando ao Brasil em 1865, através do esforço de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que na Bahia, jornalista baiano, nós vamos ter a sua ação que nos oportunizará a criação da primeira agremiação espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo. Portanto, ano que vem, os 160 anos da publicação dessa nossa instituição primordial, como também em 1869 o primeiro periódico espírita, o Eco de Além Túmulo. Então, Kardec começa a perceber as dificuldades do movimento daquela época. Os problemas que nós encontramos no nosso movimento espírita não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, mas tem a ver conosco, as nossas idiosincrasias, as nossas contradições. Aquele homem velho que ainda habita em nós, na expressão paulina, que muitas vezes quer se sobrepor àquele homem novo que quer conquistar mais espaços. O homem velho é o símbolo do homem egocêntrico, egoísta, por excelência. E, aliás, diz nos Espíritos Reveladores, em O Livro dos Espíritos, que os dois grandes óbices, os dois grandes obstáculos que nos impedem a uma caminhada mais célere no rumo da conquista dos valores imperecíveis da vida são o orgulho e o egoísmo. O homem novo é o símbolo do lídimo, do autêntico, do verdadeiro, do genuíno cristão. Aquele que vence a si mesmo e que marcha na conquista do reino dos céus, que, conforme Jesus disse, primordialmente se estabelece no coração da criatura humana disposta a se transformar. Então, Kardec percebe as dificuldades do movimento. E dizemos sempre, às vezes, as pessoas, e isso fica como reflexão para todos nós, nessa ideia que aqui trazemos para vocês, à luz do Espiritismo, é que, assim como Meimei, na sua afetividade, na sua ternura, Allan Kardec teve essa preocupação precípua. As pessoas não se atentam ao fato de que, qualquer um de nós mudamos de pensamento no decorrer dos anos. Sou espírita, como disse, há 39 anos. Quando me iniciei no espiritismo, nos meus primeiros 5 anos, pensava de um jeito. Depois, passei a pensar de outra forma, não mudando os conceitos, mas você vai se tornando, de certa forma, mais vivido a ponto de entender que Allan Kardec também fez correções em muitos dos textos que ele publicou. Por isso que nós temos que ter sempre cuidado com algumas posturas, é uma observação que fazemos, fundamentalistas, no sentido de não aceitar algumas coisas que o próprio Allan Kardec nos trouxe. Vejamos que recentemente tivemos, isso faz parte da nossa natureza, divergência em relação a uma edição da
Gênesis, a última obra lançada pelo Allan Kardec, em 1868, seguindo O Céu e o Inferno, que é de 1865. Quando, na verdade, Kardec fez a correção devida, e agora com novos documentos que vêm sendo trabalhados por pesquisadores, por historiadores, alguns do acervo pessoal de Canuto Abreu, grande espírito atuante em nosso país, que trouxe documentos preciosos de Allan Kardec, salvando-os, inclusive, da destruição por conta da Segunda Guerra Mundial, e agora também alguns pesquisadores com as facilidades de se visitar, até virtualmente, algumas bibliotecas na Europa, estão viajando, descobrindo e adquirindo outros documentos de Allan Kardec. E é interessante nas suas cartas que Kardec faz correções, que Kardec faz retificações. Então, o Kardec que pensava o Espiritismo em 1855, não compreendendo ainda muito bem o fenômeno das mesas girantes, é diferente do Kardec do dia que lança o Livro dos Espíritos, que, por sua vez, é diferente do Kardec que lança o Livro dos Médiuns. E foi exatamente nesse intervalo de tempo, do Livro dos Médiuns, para a obra seguinte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aí voltamos para nos encaminharmos ao fechamento da nossa reflexão e entendemos como se projeta essa luz do Espiritismo, é que Kardec sentiu a necessidade, eu diria, imperiosa, de nós espíritas nos voltarmos mais para o afeto. O que nos propõe o afeto, o que nos propõe a ternura, o que procura nos tornar criaturas mais sensíveis, é a mensagem que Jesus nos trouxe. Daí, muitos não entendem a publicação da obra que, neste ano, nós relembramos o seu lançamento de 160 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas vezes, queridos, nós nos empanturramos de conhecimentos, de filosofias, mas nos tornamos nulos na capacidade de sentir, de perceber o outro. E pelas viagens que Allan Kardec fez, isso é muito óbvio, ele percebe alguns descaminhos, alguns equívocos, então ele puxa as rédeas, esperem, a ciência é importante, mas muitas vezes nós não atentamos para esse fato. O Espiritismo é uma doutrina tríplice, claro, 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 científica, filosófica, com consequências éticas, morais ou religiosas, entendendo o sentido que o Espiritismo nos apresenta de religião, mais na linha do que vem a ser a religiosidade. Então, nós vamos observar que Allan Kardec passa a ter essa preocupação em relação à nossa postura, ao nosso conhecimento em relação à vida do mundo maior, mas que só terá sentido se nós, no mundo que nos encontramos, na dimensão física, nos trabalharmos. Daí a importância da questão que não estava, pelo menos com o número de 919, ela já estava na primeira edição, mas que todos nós hoje sabemos de qual é salteado, talvez depois da pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é aquela que nós mais sabemos de qual é salteado, que é a de número 919, que é respondida pelo espírito de Aurélio Agostinho, de Santo Agostinho, que evoca a lembrança do pensamento socrático, o conhece-te a ti mesmo, que na verdade não era de Sócrates, mas era uma frase que constava de um dos pórticos do oráculo da cidade-estado de Delfos, e que Sócrates utilizou como lema de sua proposta filosófica. A necessidade de nós encontrarmos em nós mesmos a nossa luz interior. A autobusca, o autoconhecimento. Então, nós vamos ter Kardec se preocupando com isso. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que ele não quis trazer questões de natureza histórica, embora ele tenha feito uma introdução para situar o leitor em relação a algumas questões alusivas ao Novo Testamento, quando ele nos fala dos fariseus, dos essênios, dos saduceus, relembra um pouco o trabalho missionário de Sócrates, de Platão, mas a preocupação principal de Messier, Paulinho Leão Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, é de fazer com que nós percebamos a importância da mensagem do poeta Galileu, constante nos capítulos e, em grande parte, a metade deles, trabalhando em cima do que nos disse Jesus no lindo cântico de louvor à vida e de perspectiva ao futuro da humanidade, que é o Sermão da Montanha. A partir, sobretudo, do capítulo 7 em diante, depois do Cristo Consolador, que é o capítulo 6 em diante, ele vai trabalhando
todas as bem-aventuranças, não levando em conta as questões polêmicas. Isso ele deixa para os historiadores. Na Gênesis, ele ainda até contempla alguma coisa, tanto é que o subtítulo da obra, originalmente, era As Predições e os Milagres, segundo o Espiritismo. No Brasil, a obra mais linda da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente questionar, mas não deveria ser o Livro dos Espíritos. Não, não. Eu sempre digo, deveria ser o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, entendamos, é uma obra para ser lida em qualquer momento. Embora nós possamos e devamos estudar também o Evangelho segundo o Espiritismo, que a obra nos convida ao estudo. Mas é uma obra para despretensiosamente nós lermos, relermos, num ou outro momento, colocamos no alforje, na bolsa. Hoje nem precisa, aliás, tem um celular. Você, no momento de espera de uma consulta, num consultório médico, você pode ir lendo lá algum trecho, porque é aquele medicamento que você guarda na sua farmacinha caseira. Ao passo que o Livro dos Espíritos não é uma obra para ser lida de uma sentada, é uma obra para ser estudada permanentemente. Você lê o Evangelho segundo o Espiritismo? Lê. Mas você lê, às vezes, despretensiosamente. Eu vou abrir essa página quando nós fazemos o Evangelho lá, muitas vezes pensamos assim, é um acaso, vamos ver o que é que dá. Ou essa mensagem era para mim. Às vezes é. Às vezes a página fica viciada, a gente tem que trocar o livro para, de repente, não ficar sempre aquela mesma mensagem e acharmos que é a ação da espiritualidade. Pode até ser. Mas só para que nós entendamos essa obra com a qual finalizamos a nossa reflexão, ela é fundamental. E por isso nós observamos a preocupação de Kardec na evolução do seu pensamento para que nós pudéssemos beber na fonte da ternura do Evangelho de Jesus, que o Espiritismo nos traz a mensagem de Jesus de uma forma muito clara, concisa, objetiva, com uma clareza meridiana. E por isso é que muitos dizem, já no Brasil há muito tempo, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E por isso que, no caso do Brasil, e do Brasil para o mundo, aqui são brasileiros em grande parte, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, talvez alguns aqui, outros já no Canadá, mas a oportunidade que nós temos de conhecer o Espiritismo, até porque quase todos nós buscamos o Espiritismo em razão do acicate da dor, de algum sofrimento, de alguma dificuldade, porque nós passamos, nós vamos na busca de uma mensagem que nos conforte a alma, que nos dê o alento, que nos permita, aliás, entender o porquê do Espiritismo ser, de fato, o consolador prometido por Jesus. Porque não há, creio, irmãos, realidade mais alentadora, mais confortadora, mais consoladora para nós, do que temos a certeza de que aquele ser que conviveu conosco, na condição de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de esposa, de filho, de filha, de amigo do peito, e recebendo o chamado de Deus, retornou antes de nós ao chamado misterioso país das sombras. Eles não morreram, eles não desapareceram, eles não deixaram de existir. Porque o que existe é apenas uma transferência de uma outra estado de matéria. Nós apenas mudamos de endereço. E Jesus, que nunca mentiu para nós, nunca. Nós nos enganamos, nós faltamos com as verdades, às vezes uns com os outros, mas Jesus não. Vim para que vós tivesseis vida, vida em abundância e vida em plenitude. Não há morte em nenhum quadrante do universo, se assim pudermos dizer. O que existe é vida. Vida em abundância e vida em plenitude. Que Jesus nos abençoe uma vez mais. Feliz aniversário à instituição que completa 5 anos e obrigado pelo honroso convite de podermos fazer parte dessa festa. Nós que agradecemos, Klein, pelo estudo, pelas reflexões sobre essa consoladora e reveladora doutrina, lembrando Kardec, Meimei, Viana de Carvalho. Muito obrigada. E nós abrimos agora o espaço para perguntas ou comentários. Nossos amigos aí do virtual e aqui presencialmente.
Pode, Marcos. Às vezes é a mesma coisa. Eu também tenho uma. E, Vamos lá. professor, queria perguntar. Peraí, chega aqui. Você não quer aparecer, não? Aqui, pode vir. Aqui, professor, boa noite. Querido, boa noite, querido. É o Marcos aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer ao senhor pelo trabalho que o senhor tem feito, Pode principalmente, falar com seu avô, se você quiser. principalmente sobre o Viana de Carvalho e, sobretudo, o doutor Bezerra, né? A minha pergunta é a seguinte: qual a importância que o senhor enxerga em trazer de volta essas figuras para os espíritas do Brasil, para todos os espíritas brasileiros e do mundo, principalmente com relação à figura do Dr. Bezerra de Menezes? Ô, Marcos, obrigado, querido, pela excelente pergunta. Luciano, só fazer um comentário. Nosso Pois companheiro não. Marcos é neto de Juvanir Borges. Eu tive Uhum. a alegria de conhecer o Giovanni, pouco tempo antes dele partir, e eu vou revelar algo aqui, a boa fofoca, né, que a gente pode dizer que é. Eu nunca me esqueci de um gesto do avô dele. Eu conheci lá em 1995, quando nós fomos participar de um congresso internacional de espiritismo em Brasília. Lançamos, na ocasião, inclusive, nosso primeiro trabalho sobre Viana de Carvalho, editado pela Federação Espírita do Estado de Ceará. Ele recebeu um exemplar, Palavra de Viana de Carvalho. Quando nós estávamos assumindo a presidência da Federação Espírita Brasileira, desculpe, do Ceará, ele ainda presidente da Federação Espírita Brasileira, estava deixando a instituição, ele fez uma doação substanciosa. Aí eu me lembrei daquela história do estudante de matemática, né, do Dr. Bezerra de Menezes, Federação Nossa Federativa pobre, com as dificuldades aqui do Nordeste na época, e parecia que ele estava sabendo, sabe? E ele fez uma doação substanciosa em nome da Federação Espírita Brasileira. Até hoje eu não sei se era dele, se era, se era da Federação. Eu sei que ajudou sobremaneira os filhos da terra de Bezerra de Menezes. Nunca me esqueci desse gesto dele. Nunca me esqueci. Então, é uma honra, querido, poder responder a você a respeito. E eu sei que ele amava o doutor Bezerra de Menezes e se inspirou no seu gesto. Marcos, eu diria para você o seguinte: Antístenes, já que falamos de Sócrates, era discípulo de Sócrates, e assim como Platão e Aristóteles. Só que ninguém fala muito de Antístenes, fala mais de Platão e Aristóteles. E o Antístenes tinha uma frase que ele dizia que a gratidão é a memória do coração. Infelizmente, nós, seres humanos de uma forma geral, ainda somos muito ingratos em relação àqueles dos quais nós fomos beneficiados, os beneficiários do amor de muitos seres que, como dissemos, numa época muito mais difícil do que a nossa aqui no Brasil, no caso do Nordeste em particular, numa sociedade infensa, preconceituosa em relação às novas doutrinas, ainda mais o espiritismo, nós tivemos muitas reações, e esses companheiros, num momento em que era muito difícil você ter a coragem de se afirmar espírita, como dissemos, sou espírita há 39 anos, encontramos algumas reações nos trabalhos que nós fazíamos, de campanha do quilo, não sei se vocês fazem aí esse trabalho de visitação para ajudar as instituições filantrópicas. Então, às vezes, as pessoas queriam vir e tentar nos persuadir a deixar o espiritismo, vinham com algumas indiretas, com algumas ironias, que é compreensível, por um lado, fruto da ignorância no sentido de desconhecimento, não no sentido pejorativo. E, portanto, querido, infelizmente, esses companheiros, muitos deles, ficaram totalmente esquecidos. Aproveitando que vocês estão completando o primeiro quinquênio, né, primeiro lustro dos primeiros 5 anos, como vai estar o Meimei daqui a 100 anos? E, às vezes, nós temos esse péssimo hábito, não que vocês queiram, de esquecermos os nossos pioneiros, os fundadores das instituições. Por isso que eu louvo a iniciativa de instituição, quando nós temos a oportunidade de aproveitar um momento como esse para celebrarmos o seu aniversário, aqui no Ceará, no Brasil. Então, infelizmente, muitos companheiros ficaram totalmente no anonimato,
no esquecimento. Então, é dever do historiador ou do pesquisador de uma forma geral, memorialista. No Brasil, nós tivemos grandes pesquisadores, o próprio Canuto Abreu, Zeus Vantuil de Freitas, que fez trabalho biográfico, Antônio de Souza Lucena, Eduardo Carvalho Monteiro, isso um pouquinho mais para trás, Lamartine Palhano Júnior, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, você resgatar o trabalho desses companheiros, isso é fundamental para o futuro, para que nós não tenhamos os mesmos problemas em relação aos passos iniciais do cristianismo nascente. Então, se deixarmos fontes, deixarmos um trabalho biográfico, daí o nosso esforço de 30 anos, né? Um trabalho alentado, muita gente questionou o que é que o livro ficou desse tamanho aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Né? Dá para... Quem não gosta de ler, eu digo sempre, eu coloco nem que seja para segurar a porta, né? Para não ser levada com o vento. Então, nós conseguimos recuperar muitas imagens, como essa imagem aqui do Dr. Bezerra, que nunca tinha sido divulgada antes, né? Então, é você demonstrar, em relação a Meimei, em relação a Arnaldo Rocha, em relação a Bezerra de Menezes, em relação a Viana de Carvalho, e há tanta gente boa, ninguém fala mais da médium Zilda Gama, médium notável. Pouco se falava, hoje está se falando um pouquinho mais da Dona Ivone do Amaral Pereira. Chico Xavier, muitas vezes as pessoas estão deixando de lado o trabalho de Chico, o sacrifício que esse homem fez. Eu costumo dizer sempre, como historiador, que Chico Xavier, no século XX, e o doutor Bezerra, no século anterior, foram as duas maiores expressões do espiritismo do Brasil. O doutor Bezerra no século XIX, o Chico Xavier no século XX. Claro que o Chico teve uma atuação mais longeva, de 1927 até o seu desenlace no dia 30 de junho do ano de 2002. O doutor Bezerra se tornou espírita efetivamente, declarou-se espírita de fato em 1886 e trabalhou até 1900, portanto, 14 anos. Mas cada um em seu tempo. Mas o trabalho dos dois reverberou até hoje, porque ambos, como foi lido aí na introdução pela nossa apresentadora, pregavam o que viviam e viviam o que pregavam. Então, querido, é fundamental esse trabalho. Infelizmente, nós lamentamos que muitas pessoas pelo Brasil afora, na Europa ainda é bom, porque o movimento está surgindo aí também, e 5 aninhos dá para vocês irem guardando aí essas celebrações, guardem as fotografias, que às vezes o companheiro de trabalho vai embora, viaja, vai para o mundo espiritual também, ninguém quer pensar nessa hipótese, mesmo sendo espírito, né? Mas aí nós podemos partir, às vezes eu vou bater fotografia, olha, poxa, esses aqui já não estão mais comigo, né? Mas foram transferidos para o mundo espiritual. Então, é fundamental esse trabalho. O trabalho do historiador, só para concluir, ele é um trabalho, sabe, Marcos, de cavaleiro solitário. Nem sempre nós valorizamos, né? E não há muita gente com quem conversar. Então, é um trabalho mesmo solitário. Foram noites perdidas em vigílias fecundas, perdidas aspas, né? Trabalhando esse livro do Dr. Bezerra de Menezes, para que nós pudéssemos, por amor e gratidão a esse ser, permitir que as pessoas no futuro, pelo menos, tenham um trabalho de referência a respeito dele, de Viana de Carvalho e outros tantos mais, que como espíritos conscientes não querem se lembrar, nem precisam disso, mas é por uma questão de consciência de cada um de nós que ficamos ainda na dimensão física que temos de trabalhar em prol da memória deles. Obrigada. Carol, quer fazer sua pergunta? Eu tenho uma também. Mas vamos lá. Pode ir. Então, vou fazer. Obrigada, Luciano, pelas Meu reflexões. amor, eu que agradeço a ternura de todas vocês. Ainda falando, né? Foram citadas algumas vezes o espiritismo e o materialismo, né? Principalmente para nós que moramos no Canadá, que é um país ainda muito descrente, né? E materialista, né? De alguma forma. Como levar a luz do espiritismo aos materialistas? Essa é a minha pergunta. Fazendo a nossa parte, trabalhando as nossas defecções morais, porque o que mais persuade, o que mais convence, não é propriamente a palavra em si, mas é o nosso exemplo. Já que falamos dele, de Francisco de Assis, que foi, inclusive, é curioso, escolhido pela revista Times no ano 2000, pouca gente sabe disso, fizeram uma enquete, já que o milênio terminava, o segundo milênio, para a chegada do terceiro,
no qual nos encontramos, já na terceira década do terceiro milênio, imaginei que ia chegar à terceira década, passa rápido. Então, o primeiro milênio terminou no ano 1001, começa o segundo milênio. Então, resolveram fazer uma enquete pela revista Times, qual seria o personagem do milênio que expirava, que findava, que pudesse simbolizar, ser a referência, o modelo de alguém que pudesse dizer, olha, esse aqui é o homem que nós poderíamos trazer como a encarnação de um protótipo a ser seguido. Surpreendentemente, fizeram perguntas para jornalistas, budistas, shintoístas, muitos judeus, historiadores, filósofos, e a maioria escolheu Francisco de Assis. E eu fiquei me perguntando, por que escolheram Francisco de Assis? Porque normalmente isso é muito compreensível quando nós fazemos uma pesquisa, uma consulta, as pessoas tendem, em relação a personagens, a escolher os últimos. A mim, se a mulher mais bonita escolhe aquela dos últimos anos, esquece daquelas que viveram mais lá atrás. Mas Francisco ficou. E eu fiquei pensando, por que será que escolheram Francisco de Assis? E muitos eram materialistas, agnósticos. O agnóstico é o que duvida da existência de Deus. O ateu é o que nega peremptoriamente. Como dissemos, é o que crê que não crê, que na verdade todo mundo crê. Na hora do aperreio, eu já vi, testemunhei, vi com esses olhos que a terra não há de comer, inclusive um primo meu. Na hora do testemunho, por conta de uma dor muito lancinante, a primeira palavra que veio aos lábios dele, que se dizia ateu, ah, meu Deus. Então, a grande questão é exatamente essa. Francisco tinha uma frase atribuída pela tradição a ele que dizia: se as palavras convencem, são os exemplos que arrebatam, ou que arrastam. Então, a melhor forma de nós, de certa maneira, mostrarmos às pessoas qual é a razão de nós fazermos a opção por esse caminho de vida. O que é que diz o Espiritismo? É exatamente a questão do exemplo. As pessoas se rendem. Por que as pessoas admiram? Olha que Chico Xavier, ele é conhecido mundialmente, mais no nosso país, por sua mediunidade. Aí dá um preconceito muito grande. Mas eu já ouvi vários pastores, padres, líderes espiritualistas falando de Chico Xavier bem. Claro que aqueles falam mal, é compreensível, mas a maioria fala bem. Por que fala bem? Cada espiritismo? Pelo exemplo dele, que é o exemplo que convence. Então, a melhor forma de nós mostrarmos a razão da opção que fazemos é através do nosso exemplo transformador. A serenidade é igual ao que acontecia com os primeiros cristãos. Por que o cristianismo se expandiu nos primórdios? Porque quando jogados nas arenas e nos círculos romanos, os seguidores de Jesus, acusados covardemente por Domício Nero de atearem fogo em Roma, eles passaram a ser admirados e os seus exemplos conquistaram muitas almas que ficavam nas arquibancadas naquela época da política do panem et circense, do pão e circo, que vinha desde Júlio César, o conquistador das Galhas, há muitos anos. Então, as pessoas gostavam daqueles espetáculos de carnificina, de verem leões, tigres, leopardo, Anubíbia e outros animais devorando seres humanos. Mas o que mais convenceu as pessoas descrentes ali presentes da realidade estranha daquela mensagem que eles diziam professar era exatamente a serenidade na hora do testemunho. Então, eles se postavam, se ajoelhavam, entoavam cânticos de louvor à vida, demonstrando que, embora agrilhoados, manietados, presos no centro da arena, eles estavam espiritualmente livres, ao passo que aqueles que estavam nas arquibancadas estavam presos nas suas próprias cadeias mentais. Então, a pergunta era, o que é que tem essa mensagem que eles demonstram ter uma serenidade, uma paz que vaza dos seus olhos, que eu não tenho? E foi assim que eles passaram a querer conhecer o Espiritismo. É pelo exemplo. Pela filosofia, pelos debates, a gente pode até conseguir, mas é muito raro e não é o melhor caminho. Porque não adiantam as contendas, as dissensões, as brigas, os debates, as esgrimas, né? Vejam que, só para fechar, desculpem a prolixidade, que é um tema muito importante. Quando Jesus estava diante de Pilatos, conforme anota João no seu Evangelho, capítulo 18, Pilatos quis dar uma de conhecedor de filosofia, era um romano, conhecia a filosofia clássica, né? Quis testar Jesus. Primeiro perguntou, seguindo o protocolo, se ele era rei dos judeus. Jesus diz, respondendo, tu dizes.
Mas tu dizes isto por ti mesmo, ou dizes isto porque assim ouviste de mim os outros falarem? Então, és rei dos judeus? Tu dizes, mas eu nasci e vi ao mundo para dar testemunho da verdade, disse Jesus. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Aí Pilatos aproveitou a deixa, e aí eu percebo que ele quis esgrimar intelectualmente, filosoficamente com Jesus e perguntou: o que é a verdade? João anota que Jesus deu o mais preciso conceito de verdade, a resposta mais eloquente. Quem se lembra? O que é que Jesus disse quando Pilatos perguntou o que é a verdade? A resposta de Jesus foi esta: o silêncio. Para mim, é a melhor e mais eloquente definição do que seja verdade. Porque ele percebeu que Pilatos, diante dele, não ia entender o significado de verdade. Assim acontece muitas vezes nas discussões. Eu não gosto de entrar em debates, às vezes até porque a história, muitas vezes, ela nos dá uma explicação a mais, você acaba constrangendo as pessoas quando você tem que se portar diante de companheiros de outras expressões de fé, e até porque o Espiritismo não nos concita a esses desentendimentos, nos aponta que todas as religiões são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus, claro, desde que você vive em plenitude aquilo que você acredita. Muito obrigada. Dado a hora, ou dada a hora, eu estou vendo aqui algumas perguntas aqui no chat. Eu vou pegar aqui a primeira, eu vi que tem uma da Karen, uma da Viviane, mas eu vou pegar a primeira e fazer um 2 em 1, que é linkando com a que eu faria. O Alexandre, Luciano, e o Alexandre e a Carla, eles perguntam se existe uma estatística do espiritismo no mundo, número de adeptos, o número de casas, países mais propensos ao espiritismo, que não seja o Brasil. E há uma frase atribuída a Leon Denis, e de repente você consegue fazer um fechamento aí para a gente, que diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Será que você consegue fazer uma reflexão Sim, final? claro, querida, claro. Não, eu desconheço alguma enquete. Você tem algumas ilações, algumas ideias que companheiros têm, principalmente do meio espírita, em relação ao mundo, né? Você tem algumas estatísticas, mas muito subjetivas, de companheiros que vão, que trazem, que passam. A Federação Espírita, há alguns anos, nessa fase pós-Giovanni, entrou o seu Nestor Mazotti, que o sucedeu, que eu tive a oportunidade também de conhecer, criatura admirável. E eles fizeram alguns trabalhos no intuito de estar mais antenados, na expressão nossa de hoje aqui, ao que estava acontecendo no mundo. Então, nós temos notícias, evidentemente, dos países, mas em termos estatísticos, não. No Brasil, sim, você pode até fazer algumas estatísticas por conta do IBGE, mas é sempre algo que, particularmente, eu vejo como muito falho, até porque depende da forma como o entrevistador vai perguntar, porque você sabe que hoje, ainda hoje, apesar do espiritismo ser visto de uma maneira diferente, mas é aquele que claudica, que fica assim meio receoso em se afirmar espírita. Então, muitos dizem espiritualista, ainda há uma confusão com as doutrinas de matrizes africanas que nós respeitamos profundamente, né? Então, ainda há algo assim meio confuso no nosso país. Mas o que nós constatamos é que o Brasil, sim, é o maior país espírita, e em grande parte isso se deve à ação do Dr. Bezerra, Chico Xavier, Portugal também, até pela facilidade, né, dos livros que chegaram a Portugal. Mas hoje em dia nós temos alguns estados da federação, o Ceará é um exemplo disso, onde o movimento espírita, segundo as pesquisas, mais vem crescendo. Aqui no Ceará, por exemplo, nas 2 últimas décadas, quantitativamente, ao lado do Amazonas, foram os estados onde mais cresceu o número de adeptos do espiritismo. Mas eu digo sempre, é um crescimento quantitativo. Por que isso? Porque o crescimento deve ser... Seria interessante se fosse quantitativo, mas também qualitativo. Qualitativo aí depende muito de nós, né? Do estudo que nós devemos fazer do espiritismo para realmente nos apresentarmos como adeptos do espiritismo. A outra pergunta foi do Leon Denis.
O Leon Denis, esse filósofo, poeta do espiritismo, autodidata, na minha opinião, depois de Allan Kardec, o europeu espírita mais amado no Brasil, pelas obras que ele nos legou. Mas o Leon Denis, quando ele nos coloca em uma de suas obras essa ideia, ele nos fala exatamente daquilo que acontecerá no amanhã. O espiritismo não será a religião do futuro. Seria muita prepotência da nossa parte. Porque muitos não conhecerão o espiritismo, não é nesse sentido. O Oriente, aqueles que são shintoístas, confucionistas, zoroastristas, que ainda hoje existem, ou judeus, muçulmanos e os outros cristãos, não necessariamente vão se tornar espíritas. E, aliás, lembremos que Allan Kardec nunca quis que o espiritismo se tornasse mais uma religião. Como falamos do materialismo, o espiritismo, quando surge nesse contexto grave, de evidente mudança, porque passava a humanidade, ele vinha fornecer às religiões o instrumental necessário para que pudesse combater, aspas, né, no sentido figurado, o inimigo comum a todas, que é o materialismo. Não deveria ser a outra religião. Então, o que Leon Denis nos coloca é que o espiritismo não será a religião do futuro. Seria muita prepotência da nossa parte, mas será o futuro das religiões, o que é bem diferente. O futuro das religiões é porque hoje nós estamos observando que os princípios fundamentais do espiritismo, essencialmente aqueles que nós mais conhecemos, a crença em Deus, como nós passamos a entender Deus com o espiritismo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a crença na imortalidade da alma, que é confirmada pela mediunidade. E vejam só, a comunicabilidade dos espíritos é um fenômeno universal. Nós encontramos registros da fenomenologia mediúnica em todos os fastos, em todas as épocas, em todos os períodos da história da humanidade. Desde a pré-história, aliás, sempre houve um oráculo, um pajé, um xamã, um mago, um adivinho, um médium, alguém que tinha uma interação com o mundo espiritual, porque essencialmente todos nós somos médios. Então, a certeza da imortalidade da alma, confirmada pela comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, que Leon Denis tanto apreciava, e que somente através dela, não há outro jeito, é que nós compreendemos Deus como Pai de misericórdia e bondade infinita, que dá às criaturas humanas as oportunidades tantas quantas sejam necessárias, através de uma nova oportunidade existencial, para que nós nos reabilitemos do nosso ontem negativo, do nosso passado de dor e de sofrimento, no rumo da conquista da paz interior. E a pluralidade dos mundos habitados, que é um tema mais fascinante. E veja como o espiritismo está, volta à expressão, antenado com o que a ciência de hoje nos diz. Eu sou de uma época, acho que vocês também. Vocês são da cara, os mais novinhos aí, mas eu sou de uma época em que havia, e nós aprendemos de cor e salteado, nas nossas aulas de ciências, que havia em torno do Sol, uma estrela de quinta grandeza, 9 planetas. Aí sabíamos de cor Mercúrio até Júpiter. Hoje nem até Plutão. Hoje nem Plutão é mais considerado planeta. Há uma divergência entre os astrônomos que já tiraram da galeria. E hoje, o que eu nunca imaginei que iria acontecer em tão pouco tempo, nós estamos tendo notícias da existência de vários planetas em outros sistemas estelares, os chamados exoplanetas, ou exoplanetas, como alguns pronunciam, com possibilidades reais, segundo a análise de alguns estudiosos do espaço, alguns astrônomos, com seus poderosos telescópios, de haver vida nas expressões orgânicas, pela distância dos mesmos, dos sóis em que orbitam, em que gravitam no entorno, com a possibilidade real, portanto, de ter vida como a nossa, né? Claro que isso aí já é um princípio estabelecido pelo Espiritismo. Então, todas essas ideias, aos poucos, logo, logo, quem sabe, vamos ter essa ideia da vida no mundo, no espaço, no universo. Como é que vão ficar as outras doutrinas? Eu fico muitas vezes parando para pensar. Se nós temos a ideia de que Deus ou Jesus é só exclusivo da Terra, quando se descobrir a vida, isso não está longe, em outros planetas. Chico Xavier dizia que, por enquanto, não. Isso no século passado. Mas logo, logo, quando o homem estiver mais consciente dos valores espirituais,
esses intercâmbios vão ser mais constantes, porque a vida pulula pelo universo afora. O Espiritismo, portanto, está consistente nas suas teses, nas suas ideias, porque mostra que a vida não é patrimônio da Terra. Foi-se a época em que Giordano Bruno, no ano de 1600, foi condenado à Inquisição, porque, entre outras crenças, falava abertamente, além da reencarnação, na ideia da pluralidade dos mundos habitados. Então, essas ideias, esses princípios que o Espiritismo levanta, vão ser, e alguns já estão sendo, aceitos em grande parte por irmãos de outras expressões de fé. Nós temos um programa aqui do Centro de Memória Viana de Carvalho, que é a instituição que nós fundamos, para exatamente fazer, com a pergunta do Marcos, né, esse trabalho de memória, de resgate, de biografia, de cultos, e nós temos um programa mensal de entrevistas, Cena Espírita. E há pouco tempo nós entrevistamos, tem um espaço também ecumênico, nós entrevistamos um padre, muito amigo nosso, um padre que aceita a reencarnação. Claro que ele não pode se expressar. Eu conheço vários que aceitam a reencarnação, pela própria lógica irretorquível da doutrina das múltiplas existências. Então, você vai encontrar hoje judeus, até pastores evangélicos, que aceitam, intimamente eles aceitam. Então, essa é a ideia do Leon Denis. Excelente, muito obrigada. A gente vai deixar as outras perguntas, né? Acho que tínhamos mais duas aqui para uma próxima oportunidade, ou talvez a gente consiga enviar para o Luciano. E finalizar, vi também, Alexandre, uma pergunta sua, a gente envia para você, tá? A música, Meimei. E vamos finalizar esse encontro, agradecendo mais uma vez, Klein, pelas tuas reflexões e todo o teu embasamento, tudo que você pôde trazer para nós hoje. E você poderia fazer. Bom, a Karen falou aqui que você canta, então não sei se você pode fazer uma oração para nós, ou se você vai cantar uma oração. A Karen, ela é terrível. Vou ficar para a próxima oportunidade de um Vou acompanhamento cantar, musical. vai ser só uma oração, tá bom. Mas, querida, obrigado a todos uma vez mais pelo carinho. Desculpem aí qualquer colocação, alguma informação que de repente não ficou muito bem assimilada, mas ficamos muito felizes em poder participar com vocês desse encontro tão especial. Gratidão. Senhor Jesus, nós queremos, bondoso amigo, te agradecer por tudo quanto, em nome de Deus, permanentemente nos tens concedido. A oportunidade de estarmos na dimensão física ou na espiritual, pelejando a nossa transformação moral, espiritual, para que assim nós possamos cada vez mais de Ti, Senhor, nos aproximarmos. Ampara-nos sempre nos nossos propósitos de mais e melhor servirmos a causa do bem. E permite que possamos, através do amor que nos dispusermos a viver diariamente, anularmos o nosso ontem negativo. De maneira muito especial, amigo divino, estende o teu olhar terno e amoroso aos irmãos dessa instituição acolhedora, que ostenta o nome de uma de tuas discípulas, de teus servidores, que todos nós no Brasil amamos, que é a Gentil Meimei, para que os mesmos possam, neste mês de celebração do 5º aniversário de sua Constituição, perseverarem nos seus trabalhos, para que essa data se multiplique e daqui a algum tempo possamos continuar celebrando décadas e, quem sabe, séculos na divulgação da tua mensagem. Guarda-nos na tua paz. E nesse momento, porque passa a humanidade, sobretudo, de tensões, de conflitos, ainda um pouco distante da tua luz, pelas opções equivocadas que fazemos, permite que possamos acerenar os nossos corações e juntos orarmos
para a paz na tua terra. Se conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja.